Bora! Agora o que eu quero fazer? Eu quero conversar contigo sobre o modelinho matemático, sobre como que a gente vai calcular as trocas de calor sensível e as trocas de calor latente. Bom, vamos conhecer aqui. Calor sensível é quando o corpo troca calor e varia a temperatura. Bom, vamos lá. Esse Qzinho aqui é justamente o calor trocado. Cuidar não é calor do corpo, calor trocado. Unidade do calor trocado, no sistema usual, caloria. No sistema internacional de unidade seria joule. Esse cara aqui é a massa. No sistema usual, gramas, tá? No internacional vai ser quilograma. Esse aqui, olha só, variação de temperatura. Variação de temperatura, graus Celsius. Lembra que a variação de temperatura em graus Celsius é igual à variação de temperatura em Kelvin, só para ficar ligado. Beleza! Olha aqui, variação de temperatura em graus Celsius. Deixei por último quem? Este Czinho aqui, ó. Esse Czinho aqui, ele é chamado do quê? Vem comigo para cima aqui. Calor específico. Ficou. O calor específico de um corpo é a quantidade de calor, que 1 grama de determinado corpo precisa para variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. No caso ali, 1 caloria é a quantidade de calor que 1 grama de água precisa para variar a sua temperatura de 14,5 para 15,5, certo? 1 grau Celsius também. Então, o calor específico ele depende do material, tá? A unidade do calor específico é caloria dividido por grama vezes grau Celsius. Tu fala assim, é a quantidade de calor para 1 grama variar 1 grau Celsius. Isso vai depender do material. Importante, calor específico depende da temperatura. É a mesma vibe da aceleração da gravidade. Tu usa 10, mas tu sabe que varia. Tu vai usar o da água no estado líquido, 1 caloria grama grau Celsius. No estado sólido e no estado gasoso, 0,5 caloria por grama grau Celsius. Então, o calor específico, ele é importante em muitos fenômenos aí, tá? A gente tem, por exemplo, as grandes variações de temperatura no deserto. Lá, deserto tem uma pequena umidade relativa do ar e a areia, ela tem um pequeno calor específico. Tem um pequeno calor específico, com pequena quantidade de calor, aumenta a temperatura. Então, a areia esquenta rápido e esfria rápido, por isso que no deserto tem essa grande variação de temperatura. Aqui tem um desenho que a gente está falando das brisas marítimas. Aqui tem o sol esquenta durante o dia, a areia e a água, então durante o dia a areia esquenta mais. Nessa região aqui eu tenho o ar quente subindo com mais intensidade. Esse ar quente sobe, nessa região aqui a gente fala que vai ter uma zona de baixa pressão. Como a pressão aqui é menor, aqui a pressão é maior, acaba que o vento ele é empurrado do mar para a areia. Aí a gente fala que esse vento aqui, a gente fala que é a brisa, né? É um vento maral. O que acontece? Então, a variação aí, o vento vai para o lado que tem menor pressão, certo? Ou seja, vai sempre para o lado mais quente. É por isso que quando no final do dia, aqui em Blumenau, por exemplo, em Santa Catarina, dá uns dias quente, no final do dia venta. Por quê? Porque isso faz uma variação de pressão grande, né? Porque aqui, na areia, por ter um calor específico menor,
essa parte aqui, ela esquenta mais rápido e durante o dia a gente tem esse sentido aqui do calor subindo, né? A gente pode falar do ciclo da água, é lindo isso aqui o cara pode falar dias sobre isso. Mas estou te apresentando aqui a formulazinha que calcula o calor sensível, calor MC ΔT. O Czinho é um calor específico, a gente vai aplicar daqui a pouco, as continhas tu vai entender. Isso aqui a gente chama de que macete. Vamos agora aqui, ó, continua. Capacidade térmica. A capacidade térmica, ela tem muito a ver com o calor específico, só que junto coloca massa. Capacidade térmica do corpo tem a ver com isso. O cara recebe calor e varia pouco a temperatura. Quer dizer que tem uma grande capacidade térmica. Se ele recebe pouco calor e varia muito a temperatura, uma pequena capacidade térmica. Então a capacidade térmica está associada a isso, a receber calor e variar pouco sua temperatura. Bom, a gente vai calcular capacidade térmica calor pelo ΔT, qual a unidade então? Caloria por grau Celsius. Essa é a unidade de capacidade térmica. Bom, vimos aí o que macete para calcular o calor sensível, tu vai usar sempre que o corpo variar a temperatura. Na mudança de estado físico, a gente vai usar o calor latente. Vamos brincar aqui, ó. Se eu tiver 1 grama de gelo, sabia que eu preciso de 80 calorias para derreter 1 grama de gelo? É isso. Então, qual é o calor latente do gelo? O latente do gelo na fusão é de 80 calorias por grama. Aí o cara pode fazer uma regra de 3, né? Se eu quiser derreter 20 gramas, se para uma caloria eu preciso de 80, para 20 eu faço X, multiplica. Mas isso nos leva a pensar nessa formulazinha, quantidade de calor, a massa vezes esse L. Esse L aqui é tabelado. É o calor latente no corpo. Esse calor latente de fusão da água é 80. O de vaporização é de 540 calorias por grama, quer dizer que eu preciso para vaporizar 1 grama de água de 540 calorias. Se coloca valorzinho negativo, vira solidificação, menos 80 calorias por grama. E obviamente está pensando, né? O da condensação, sim, menos 540 calorias por grama. Isso aqui é tabelado da água, tá? Aí o que vai acontecer? Vai ter exercício com aquela curvinha de aquecimento que eu mostrei antes, que a gente vai calcular, ora o calor específico, ora o calor latente. Então é isso, calor sensível que macete, calor latente que mole, aqui sem variação de temperatura, nem tem ΔT, e aqui a gente vai calcular. Capacidade térmica é muito parecido com o calor específico, tá? Só que eu considero a massa. Fechou? Vamos agora falar de transmissão de calor. Bora!